Olá, sou a doutora Priscila Ferraz Alvim e vim apresentar para vocês o canal da Effel Nutrição. A Effel é uma empresa inovadora que investe muito em ciência e pesquisa. E este canal tem como motivação oferecer conteúdo científico e demonstrar assim os trabalhos que foram realizados. Hoje vamos falar sobre longevidade, loteria genética ou epigenética? Vamos contar a história de Irma Jankowski, que faleceu dormindo em abril de 1998 na cidade de São Paulo, aos 92 anos. Ela não tinha nenhuma doença conhecida e morreu dormindo. Seu óbito indica a causa da morte como natural. Irma conheceu Arthur em Moscou. Eles se casaram e com a Revolução Comunista, o casal e seus filhos decidiram fugir para a Polônia e posteriormente para a Alemanha. E no final dos anos 40, terminada a Grande Guerra Mundial, Irma e Athos emigraram da Europa para o Brasil. Irma ficou viúva bem cedo e após tantas mudanças de países e a perda do marido, Irma resolveu mudar seu modo de viver. Assim passou a restringir o convívio social, ocupou seus dias fazendo apenas aquilo que gostava. Começou a beber, a fumar e a passar os dias mergulhada nos grandes clássicos da literatura. Assim, ela viveu seus últimos 42 anos de forma prazerosa, comendo os pratos gordurosos, bebendo grandes quantidades de destilado e fumando. De modo geral, não foi a médicos durante esse longo período e nem tomou nenhum tipo de medicamento. Cerca de 3.200 anos antes, o faraó Ramsés II faleceu no Egito aos 90 anos. Foi analisada sua múmia e os arqueólogos não identificaram nenhuma doença que pudesse ter o levado à morte. É provável que ele tenha falecido de forma ideal e suave, tenha ido dormir e não acordou. Os arqueólogos dizem que Ramsés viveu 90 anos no antigo Império Egípcio, numa época em que a maioria das pessoas viviam apenas entre 30 e 50 anos. Por esse feito, foi considerado como um deus vivo, uma vez que a sua causa-mortes mais comum, naquele tempo eram as doenças infecciosas, para as quais não havia cura. Por ter sido faraó, também é provável que Ramsés não tenha passado fome ou mesmo enfrentado dificuldades ao longo de sua vida, bem como tenha tido acesso a melhores condições de higiene e alimentos. Também ele foi preservado das grandes atividades brutas daquele tempo. Ele fez poucos esforços físicos durante a sua vida. Os únicos problemas que foram identificados foram grandes cicatrizes de abscessos bucais que o levaram à perda de alguns dentes molares. Por se tratar de uma época em que não havia antibióticos, é possível que Ramsés tivesse um excelente sistema imunológico. Do contrário, teria sido acometido de septicemia ou mesmo sucumbido a alguma doença que levara à morte a maioria dos egípcios. A maioria dos estudiosos da longevidade aponta a genética e o sistema imunológico como os fatores mais importantes para se alcançar idades mais avançadas. Olha só que interessante, né? Hoje em dia, os meios científicos acredita-se também que as nossas escolhas têm muita influência em nossos genes, conforme as condições físicas e químicas do nosso corpo, ou mesmo do meio em que vivemos. Essa é uma ferramenta que nos ajuda na adaptação às mudanças ambientais. A ciência que estuda os fatores capazes de ligar ou desligar genes é a epigenética, cuja visão aponta que o indivíduo herda assim genes, mutantes ou não, que poderiam determinar certas características
ou levá-lo a contrair alguma doença. No entanto, tais ocorrências podem nunca se expressar se não houver condições ideais, como, por exemplo, consumir bebidas alcoólicas e ser fumante. Segundo a epigenética, Irma Jankowski poderia ter criado as condições para a expressão de genes que a levassem a um câncer de fígado ou mesmo de pulmão. De fato, ela pode e deve ter tido sim a formação de células mutantes. Porém, devido à sua idade, é provável que tivesse um excelente sistema imunológico, capaz sim de evitar tumores antes que eles se formassem ou mesmo se desenvolvessem, tanto que ela viveu 90 anos. Nesse sentido, né, a epigenética abre uma perspectiva de que tanto Irma como Ramses não tenham tido apenas sorte na loteria genética. É possível sim que ao longo da vida tenham feito escolhas que promoveram a expressão de genes benéficos e a manutenção de um sistema imunológico ativo e funcional, permitindo dessa forma que vivessem sim até 90 anos e ainda melhor, em boas condições de saúde, mesmo sem vacina e também os medicamentos modernos. Apesar, no entanto, da herança genética, há fatores que dependem de cada pessoa, que podem estimular ou mesmo inibir a expressão de genes indesejáveis, que até recentemente eram sim considerados uma sentença de morte. Vamos falar dos positivos. Uma microbiota intestinal estável, um sono de qualidade, exercícios físicos moderados. Já os negativos são o estresse, o fumo, bebidas alcoólicas, a obesidade. Há muito tempo, temas como juventude, imortalidade e longevidade fascinam sim o ser humano. No Egito Antigo, os faraós eram mumificados e colocados em pirâmides, construídas justamente para obedecer procedimentos rigorosos de conservação. Eles acreditavam na imortalidade e, para tanto, seus corpos deveriam ser protegidos, preservados, a fim de que a alma tivesse um lugar onde habitar. Além disso, em diferentes civilizações e momentos da história, sempre houveram sacerdotes, pajés, feiticeiros, assim como druidas e alquimistas que se dedicaram a encontrar algum tipo de elixir da juventude, ou mesmo alguma forma de prolongar a vida. Nos tempos modernos, a medicina sim assumiu esse papel, dando origem a inúmeras teorias sobre o processo de envelhecimento. A teoria do envelhecimento mitocondrial, como que essa organela é capaz de trabalhar dentro da célula, da superimunidade, o que o sistema imune é capaz de fazer, ele aborta as agressões, né, dentro do nosso organismo, ou seja, o sistema imune ele detecta certas situações e justamente pessoas que tiveram esse sistema imunológico muito mais funcional, com certeza vivem mais e melhor. No caso de tanto de Ramses como Irma, provavelmente eles tiveram um sistema imune bem ativo. E como que a microbiota intestinal está relacionada a isso? Vamos estudar a respeito da microbiota intestinal estável. Qual que é a vantagem, né? O que ela pode fazer por você justamente no benefício também da saúde mental, da imunidade, da questão da mitocôndria. Então, é tudo como se fosse uma orquestra. Tudo como se fosse uma música que precisa ser tocada, né? Vamos entender esses ramos que saem a partir dessas teorias da longevidade, falar da teoria da atividade física, da restrição calórica. Então aqui no canal os vídeos vão ser colocados de forma periódica e didática, gosto de lembrar isso, que vai fazer com que você possa estudar. E também voltando aqui, falando tanto de Irma como de Ramses, pensando na história, né? De Irma, ela criou uma capa de proteção que fez com que tivesse ela abolisse, de forma
quase que total estresse da sua vida, né? Então ela comeu aquilo que ela queria, ela bebeu aquilo que ela queria e ela fez coisas que lhe davam prazer. Então, até quanto o prazer ele é necessário para uma vida mais longa? Tem pessoas que têm uma vida super saudável e, no entanto, são raivosas, irritadiças e aquilo não, e elas intoxicam o seu organismo com aquelas reações de ódio, de gritos, e enfim, de situações de estresse crônico, muita preocupação, ansiedade. Outras, elas acabam até ultrapassando o limite daquilo que é considerado saudável, no entanto, elas são calmas, elas são alegres e principalmente fazem o que gostam. Isso é muito importante. O prazer de você poder fazer o que você gosta, ele cria um ambiente emocional estável. E não estou dizendo que isso é fácil, pode até parecer utópico, mas quando você vê pessoas que elas têm aquela alegria de viver no simples, no cotidiano, no dia a dia, elas fazem mais do que elas gostam. Então, quer dizer, a comida gordurosa não vai causar tanto estrago, ou mesmo tomar um copo de vinho. Enfim, existe todo esse contexto também. E no caso do faraó, fica um pouco óbvio também que, embora ele devesse ter um sistema imunológico eficiente, né, para aquela época, porque aquela época as pessoas viviam muito pouco, morria-se de doenças bacterianas, infecciosas, tudo aquilo era motivo de fungos, né, também, tudo era motivo para que o ser humano não ultrapassasse uma idade limite. A alimentação, morria-se muito de desnutrição também, as pessoas elas ficavam tão fracas por falta, pela carestia do alimento, né? Também elas morriam. Então, quer dizer, ele teve as melhores condições, mas também, olha que interessante, o caso dos abscessos, né, que apareceram na cavidade bucal, né, do faraó, que foi detectado pela múmia. O corpo dele reagiu e combateu esses abscessos bucais que em outra pessoa talvez tivesse causado a morte. Então é bem interessante a gente notar essa questão do sistema imunológico no faraó e no caso da Irma também aquela capacidade que ela teve de fazer o que gosta. Bom, inscrevam-se no canal, divulguem, aperta aqui para receber as notificações. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada, doutora Priscila Ferraz Alvim.